percebendo a sua ira, percebendo a sua cólera, a sua raiva por ter sido rejeitado por Deus. E quando o Senhor fala com ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Nós vemos a disposição do coração de Deus em aceitá-lo de volta, mesmo sabendo que o seu coração era do maligno, ou que ele era do maligno. Havia na prontidão em Deus de aceitá-lo se ele estivesse disposto a aceitar os termos divinos. Mas, ao invés disso, ao invés de Caim perceber o que Deus estava fazendo e, por gratidão pelo menos, voltar-se para o Senhor, nós vemos que ele continuou no seu caminho mau. Matou o seu irmão, e quando o Senhor veio depois falar com ele, ele continuou obstinado, com o seu coração endurecido, mesmo diante de um Deus que estava disposto a perdoá-lo e a fazer dele uma nova criatura. Nós o vemos voltando as costas para Deus e seguindo o seu próprio caminho. Ingratidão, já no início da história da humanidade. O Senhor Jesus estava indo a Jerusalém. E conforme nós vemos no versículo 11, ele passou por meio de Samaria e da Galileia. E quando ele entrou em certa aldeia, vieram ao seu encontro 10 homens leprosos. Havia outras ocasiões, ou houve outras ocasiões, quando o Senhor Jesus se encontrou com pessoas que tinham esta enfermidade. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo desceu daquele monte onde ele proferiu um dos seus primeiros sermões após iniciar o seu ministério público. Então ele desceu do monte, depois de ter ensinado as multidões, e ao pé do monte havia um homem leproso, que se aproximou dele, o adorou e suplicou a sua misericórdia. Senhor, se quiseres, podes purificar. E o Senhor tocou aquele homem e o curou. E agora, pode ser que esses 10 homens aqui tivessem tido conhecimento da cura daquele homem leproso. A lepra era uma doença terrível, que fazia com que o homem fosse isolado da sociedade, tirado das pessoas que ele amava. Ele tinha que ser isolado, levado a cidades que foram construídas especialmente para abrigar pessoas com essa doença. E eles não tinham contato, desde que descobria-se que estavam doentes, que possuíam essa enfermidade, eles não tinham contato senão com outros leprosos. Era uma situação, além de tudo, muito humilhante. Porque quando um leproso se aproximava de uma pessoa saudável, ele tinha que colocar a mão em volta da boca e gritar que ele era leproso, ou que um leproso estava se aproximando, para que as pessoas se afastassem. Era uma situação lamentável, lastimável, terrível. E ainda hoje mesmo, com o tratamento que existe, com o avanço da medicina, ainda é uma doença que assusta muitas pessoas. Mas naqueles dias não havia nenhum tratamento que fosse eficiente. E a pessoa ia apodrecendo e morrendo aos poucos, ia perdendo partes dos seus membros, pedaços do seu corpo, e era uma situação terrível. E dificilmente alguém era curado desta enfermidade. E eis que esses 10 homens viram, ao contemplar, ao perceber que o Senhor Jesus estava ali diante deles, a oportunidade de reverterem a sua situação, de serem curados da sua enfermidade, de poderem voltar para os seus familiares. Talvez, não sabemos, mas pode ser que alguns tivessem esposas, tivessem filhos, tivessem netos.
sua mãe, seus pais, amigos, poderia voltar ao seu trabalho e assim por diante. E eles viram esta oportunidade e não deixaram passar. Chegaram ao Senhor Jesus Cristo e suplicaram a sua misericórdia. E como não poderia ser diferente, o Senhor Jesus Cristo lhes atendeu. Pediu que eles fossem e se mostrassem aos sacerdotes, conforme mandava a lei. E enquanto eles iam pelo caminho, aconteceu que eles foram curados. O fato desses homens terem saído da presença do Senhor Jesus Cristo e apresentarem-se aos sacerdotes já era uma demonstração de fé. Afinal de contas, no caso daquele leproso que esperava o Senhor ao pé do monte, o Senhor o tocou e no mesmo instante ele foi curado. Agora esses 10 homens ouviram do Senhor Jesus apenas que eles deveriam apresentar-se aos sacerdotes, mas eles continuavam doentes. E foi enquanto eles caminhavam, enquanto eles iam aos sacerdotes, que eles foram curados. E eles então demonstraram, de alguma forma, fé nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, eles podiam ter contestado, podiam ter dito: Senhor, mas nós vamos assim nessa situação, né? Mas nós não vemos nenhuma resistência da parte deles em obedecer a ordem que o Senhor lhes havia dado. Não sabemos qual era o conhecimento que esses homens tinham acerca do Senhor Jesus. Pode ser que eles já tivessem ouvido falar muito do Mestre amado. Pode ser que eles tivessem visto experiência de outras pessoas em relação ao Senhor Jesus Cristo. Pode ser até que ao longe eles tivessem ouvido ensinos do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa era certa: eles sabiam que o Senhor Jesus poderia ajudá-los. E quando o Senhor Jesus disse: ide apresentar-vos, eles creram na palavra do Senhor Jesus Cristo. Tão diferente de muitos de nós, que às vezes ficamos brigando com Deus quando nós queremos alguma coisa, mesmo não tendo a convicção, a certeza de que aquilo é de fato melhor para nós. Muitas vezes é a nossa vontade, não a vontade de Deus, e nós ficamos ali, diante do Senhor, teimando com Ele, mesmo quando Ele nos fala de certa forma ao coração, nos mostrando que a sua resposta não vai ser aquilo que nós queremos. Outras vezes, falta-nos fé, e nós queremos que o Senhor faça um milagre primeiro, antes de nós darmos o passo seguinte. Falta de fé. Esses homens simplesmente obedeceram. E enquanto eles foram pelo caminho, de repente eles perceberam que estavam curados. Não sabemos se eles iam conversando uns com os outros e de repente: olha, você está curado, eu também estou aí. Continuaram então o seu caminho, exceto um homem, um daqueles 10 leprosos, que quando percebeu, conforme nós vemos no versículo 15, um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Depois nós temos aqui um ponto e vírgula, e uma outra declaração: e este era samaritano. Essa declaração pode nos dizer, talvez, que os outros 9 leprosos, talvez fossem judeus. E eles, mais do que este samaritano, deveriam, então, voltar para agradecer ao Senhor Jesus. Afinal de contas, eles conheciam a lei, o Senhor Jesus Cristo era judeu, eles, quando criança, tiveram o privilégio de conhecer a palavra de Deus, todas as leis. Eles, por assim dizer, aguardavam o Messias, o Consolador, e eles